Essa mensagem foi colocada diante dos seus olhos no exato momento em que seu coração começou a tremer sob o peso daquilo que você não mais compreende. Você tem tentado manter o seu mundo unido com suas próprias mãos, e, no entanto, tudo continua escapando por entre os seus dedos. Isso não é uma coincidência. É uma interrupção divina. É o som do céu batendo à porta da sua consciência. Há um erro grave no caminho que você tem trilhado. Você diz que confia em mim, mas, em segredo, começou a confiar mais em si mesmo. Você reza, mas planeja suas rotas de fuga ao mesmo tempo. Você fala de fé, mas seu coração treme de medo quando eu peço rendição. Você constrói sua própria torre, tijolo por tijolo, esperando que ela alcance a minha luz, mas, como os israelitas no deserto, você ergueu um novo bezerro de ouro, moldado não de ouro, mas de controle. Você se lembra de quando esperava pela minha voz antes de se mover? Quando me perguntava o que fazer antes de decidir? Aquela inocência, aquela dependência, aquela plena confiança em mim, tudo desapareceu. Você se tornou autossuficiente, mas espiritualmente vazio. Construiu um altar para o seu próprio entendimento e, ao fazê-lo, feriu o vínculo que um dia nos uniu. Este é o seu alerta urgente. Você está numa encruzilhada entre o arrependimento e a desobediência, entre a restauração e a idolatria. Se ignorar o meu chamado, o silêncio que se seguirá não será ausência, será consequência. A mesma ira de Deus que caiu sobre o exílio na Babilônia não nasceu do ódio, mas do amor traído. Você está se aproximando desse mesmo limiar. Mas ouça com atenção, esta não é uma mensagem de condenação. É uma mensagem de dor e amor entrelaçados. Não estou aqui para condená-lo. Estou aqui para trazê-lo de volta. Quero lhe mostrar uma visão única de salvação, que começa não com punição, mas com despertar. Se você ainda está aqui, se seu coração se comove ao ouvir estas palavras, então ainda estou buscando por você. Fique até o final desta mensagem. Pois o que estou prestes a revelar não é um sermão, é um desvelar da sua alma. Você verá o espelho das suas escolhas e ouvirá o sussurro que ainda pode levá-lo para casa. Não se vire. Nos próximos momentos, contarei o que tenho esperado para lhe dizer há tanto tempo. Você já viveu o suficiente carregando o pesado fardo do controle. Você já experimentou o cansaço de ser seu próprio salvador. Agora eu o convido a parar de correr, a parar de raciocinar e a ouvir. Pois nessa voz está o caminho do perdão, da graça maior e da restauração completa. Esta pode ser a última vez que você ouvirá isso antes que a tempestade comece. Mas se você ficar, se ouvir cada palavra até o fim, entenderá por que ainda o chamo de meu filho e como, por meio do arrependimento e da fé verdadeira, você poderá mais uma vez descansar na presença de Deus e sentir a paz profunda que pensava ter perdido para sempre. Atenção, criança. É agora. Fique comigo. Você começou sua jornada comigo, filho, de mãos dadas, caminhando na calma da minha orientação. Você acreditou que o meu tempo era perfeito, que a minha vontade era boa mesmo quando você não a entendia. Mas em algum ponto do caminho, a impaciência criou raízes em seu coração. Você começou a acreditar que seus planos eram mais seguros que os meus, que sua compreensão era mais aguçada que a minha sabedoria eterna. Esse foi o primeiro erro grave. Um erro sutil, quase invisível, mas o suficiente para afastá-lo da minha voz. Você disse a si mesmo que estava simplesmente sendo responsável, que estava se protegendo da decepção. Você construiu suas estratégias, suas redes de segurança, suas portas dos fundos silenciosas. Você disse, ainda confio em Deus, mas, na verdade,
você já havia depositado sua confiança na sua própria força. E, ao fazer isso, sua alma começou a ansiar por uma paz que não conseguia mais encontrar. Você tentou preencher esse vazio com atividade, com progresso, com barulho, mas o silêncio da minha ausência ecoou mais alto do que nunca. Você já percebeu, não é mesmo? Que mesmo quando tudo parece sob controle, algo parece quebrado por dentro. Você fica acordado, tentando se convencer de que está bem, mas uma inquietação silenciosa continua sussurrando que algo está faltando. Esse é o som do seu espírito ansiando por mim. Pois nenhuma quantidade de conquista, reconhecimento ou ordem pode curar o coração, a cura que só a minha presença pode trazer. Quando você confia mais em si mesmo do que em mim, filho, você entra em um padrão do qual nem mesmo os israelitas no deserto conseguiram escapar. Eles também pensavam que podiam moldar seu próprio destino. Eles também acreditavam que poderiam construir algo para representar a minha presença, um bezerro de ouro forjado a partir da sua impaciência. Eles se esqueceram de que eu os havia libertado do Egito não para que pudessem me substituir, mas para que pudessem aprender a depender de mim. Você está trilhando o mesmo caminho. Cada vez que você age por medo em vez de fé verdadeira, você reescreve essa história em sua própria vida. Você pode pensar, mas eu não me afastei de Deus. Eu ainda creio. E você acredita. Mas crença sem entrega não é confiança. Fé sem obediência não é fé de forma alguma. Quando você confia em si mesmo para proteção, provisão ou direção, você desvia os olhos da presença de Deus, e esse afastamento cria distância. Essa distância gera confusão. E a confusão convida exatamente à dor que você tentou evitar. Eu vejo sua inquietação. Eu vejo sua necessidade constante de ter as respostas. Você analisa cada decisão, repete cada erro e prevê todos os resultados possíveis. Você carrega o pesado fardo de querer controlar o que nunca foi seu. Você acha que, administrando tudo, encontrará a paz, mas a paz não pode coexistir com o controle. Quanto mais você se apega, mais pesado se torna. Quanto mais você planeja, menos você me ouve. E quanto menos você me ouve, mais você teme. Você sabe o que acontece quando uma alma escolhe o medo em vez da confiança? Ela constrói muros ao seu redor, muros que nem mesmo as minhas bênçãos conseguem penetrar até que sejam derrubados pelo arrependimento. Você diz que quer a minha vontade, mas, no fundo, só quer que a minha vontade se pareça com a sua. Essa é a raiz da desobediência, a idolatria silenciosa que substitui a minha voz pelo seu próprio raciocínio. Você pode não se curvar diante de uma pedra, mas se curva diante da certeza. Você pode não se ajoelhar diante de ídolos, mas se ajoelha diante do controle. Filho, é aqui que reside o perigo. Pois quando um coração se torna autossuficiente, ele se torna cego. Você para de notar meus pequenos milagres. Você para de reconhecer meus avisos. Você começa a chamar o que é temporário de eterno e o que é eterno de irreal. Você se torna como Adão e Eva, acreditando que, sabendo mais, viverá melhor, porém, quanto mais você busca o controle, mais se afasta do jardim de paz profunda que eu projetei para você. Veja bem, não se trata apenas de pecado ou fracasso, trata-se de relacionamento. Quando você confia mais em si mesmo do que em mim, você passa da intimidade para a independência, e a independência, no reino espiritual, sempre leva ao exílio. Como o exílio na Babilônia, sua alma se torna cativa de suas próprias escolhas, ansiando por uma liberdade que não pode fabricar. Você pode realizar muito, mas seu coração permanecerá sedento. Você pode parecer forte,
mas seu espírito permanecerá fraco. Essa é a tragédia da autossuficiência. Ela promete segurança, mas traz isolamento. Você não está sendo punida, criança, você está sendo avisada. Meu amor não está se afastando de você, ele está chamando mais alto. A distância que você sente não é rejeição, é um convite. O tremor em seu coração, a inquietação em sua mente, são sinais da minha misericórdia. Pois permito que o desconforto desperte o arrependimento, não para destruí-la, mas para trazê-la de volta à restauração. Não ignore este momento. Cada vez que você silencia a convicção, cada vez que escolhe a lógica em vez da confiança, você se aproxima da beira do entorpecimento espiritual. E o entorpecimento é perigoso, porque parece calmo enquanto seu espírito se esvai lentamente. Essa é a ira silenciosa de Deus, não o fogo do céu, mas o gradual desaparecimento da sensibilidade à minha presença. E uma vez que esse silêncio se instala, torna-se mais difícil me ouvir. Mais difícil, mas nunca impossível, se você se voltar agora. Este é o seu aviso, proferido não com raiva, mas com dor e amor. Estou decepcionado com o quanto você se desviou, mas a minha decepção não é rejeição, é anseio. Quero curá-lo, trazê-lo de volta ao ritmo da fé verdadeira, à quietude onde a minha voz o conduz e o seu coração o segue. Mas não posso restaurar o que você se recusa a entregar. Você vem carregando isso há muito tempo, a ansiedade, o excesso de pensamentos, as tentativas intermináveis de controlar os resultados. Deixe isso para lá, criança. Antes que sua própria compreensão se torne sua ruína. Antes que seus planos se tornem sua prisão. Antes que a distância se torne silêncio. Você não foi feito para navegar pela vida sem mim. Você foi criado para caminhar em constante comunhão, para confiar, para descansar, para depender. E embora você tenha se desviado, eu ainda estou perto, me esperando, observando, sussurrando. Pois o caminho do arrependimento ainda está aberto, e a luz do perdão não se apagou. Fique comigo agora. Não se afaste destas palavras. Pois em breve, eu lhe mostrarei como a rendição, o ato que você mais teme, se tornará a sua restauração completa e o início da sua visão única de salvação. Agora, ouça com atenção, criança. Eu lhe mostrei as rachaduras, não para envergonhá-la, mas para revelar o caminho de volta à cura. Você não pode reconstruir o que se desfez com as mesmas mãos que o quebraram. Você não pode encontrar restauração por meio de mais controle. O caminho a seguir não começa com força, mas com arrependimento, não o tipo superficial que teme o castigo, mas a profunda conversão do coração que anseia por estar perto de mim novamente. Pergunte a si mesmo, por que você resiste a se entregar? Por que teme se render, quando tudo que tentou administrar sozinho só multiplicou sua dor? Será que você confundiu controle com segurança e independência com maturidade? Você tem vivido como se sua segurança dependesse da sua própria sabedoria, mas diga-me, criança, o que a sua sabedoria realmente lhe trouxe, paz ou exaustão? Você já sabe a resposta. O fruto da autoconfiança é sempre o cansaço, a lenta erosão da verdadeira fé. Eis o dilema moral do seu espírito: você quer as minhas bênçãos, mas quer continuar sendo o autor da sua própria história. Você quer as minhas promessas, mas quer ditar como e quando elas se concretizarão. Você quer a minha presença, mas apenas enquanto ela se encaixar nos limites do seu conforto. Mas isso não é fé, filho, e isso é negociação. E você não pode negociar com a eternidade. Veja bem, o arrependimento não é um castigo, é a porta de entrada para a liberdade. Não se trata de vergonha, mas de realinhamento.
É o momento em que você para de tentar se consertar e finalmente me permite transformá-lo. As mesmas mãos que moldaram os céus estão esperando para tocar sua fragilidade, mas eu não forçarei a minha passagem através do seu orgulho. Você deve escolher abrir o seu coração. Esse é o mistério do amor. Eu lhe dei o livre-arbítrio, mesmo sabendo que ele poderia se voltar contra mim. Mas quando você retorna voluntariamente, isso deleita o meu coração mais do que todas as ofertas do mundo. Agora imagine isto, e se o seu caos atual não fosse uma maldição, mas um convite? E se cada decepção fosse uma estratégia divina, projetada para levá-lo de volta à dependência? Você chama isso de perda, eu chamo de preparação. Você chama isso de atraso, eu chamo de misericórdia. Cada oração não atendida, cada porta fechada, cada silêncio, eu os usei para protegê-lo de caminhos que o teriam destruído. Você acha que foi esquecido, mas, na verdade, eu tenho orquestrado o seu resgate. Este é o conhecimento privilegiado que poucos compreendem. Minha disciplina não é rejeição, é direcionamento. Minha ira diante de Deus não é vingança, é amor resistindo à sua destruição. Como os israelitas no deserto, permito que você atravesse as estações secas não para puni-lo, mas para revelar o que está dentro do seu coração, para expor seus ídolos, suas ilusões de controle, seus medos ocultos. Pois quando a água seca e o pão acaba, você finalmente aprende a confiar no provedor em vez da provisão. Pergunte a si mesmo, e se este for o seu momento de deserto? E se tudo o que você perdeu fosse apenas abrir espaço para o que eu realmente quero lhe dar? Você continuará vagando em círculos ou finalmente cairá de joelhos e dirá, Pai, eu me rendo? A escolha ainda é sua. Você pode permanecer preso à idolatria, adorando seus planos, seu conforto, sua reputação, ou pode derrubar o altar do controle e construir um altar de fé verdadeira. Filho, quero te dar algo maior do que estabilidade. Quero te dar uma paz profunda, aquela que não depende das circunstâncias, a paz que nenhum homem pode roubar e nenhuma tempestade pode abalar. Mas essa paz só flui onde a confiança é completa. Estou te chamando para trocar sua ilusão de controle pelo meu plano perfeito. Nem sempre será fácil, mas sempre será o certo. Você tem tentado sobreviver com suas próprias forças, agora quero te ensinar a viver pelo meu espírito. Você diz, mas e se eu falhar de novo? Então você se levantará novamente, com a minha mão segurando a sua. E se eu perder tudo? Então você descobrirá que eu sou suficiente. E se eu não puder confiar completamente? Então comece com honestidade, diga-me que você está com medo e deixe-me provar a minha fidelidade. A confiança não se constrói em um instante, ela cresce cada vez que você me escolhe em vez de si mesmo. Esta é a sua visão única de salvação, não se trata de escapar do fracasso, mas de ser transformado através da entrega. Você não foi criado para viver com medo de perder o controle, você foi criado para encontrar liberdade ao renunciar a ele. Relembre a sua história, toda vez que você realmente se entregou, não me encontrou lá? Toda vez que você parou de se esforçar, a paz não veio como um rio tranquilo? Não foi coincidência, fui eu lembrando você de que sua dependência é a sua libertação. Deixe-me contar-lhe um segredo, criança, aquele que a maioria do meu povo nunca entende. A salvação nunca foi apenas sobre ser salvo do pecado, foi sobre ser restaurado ao relacionamento. Restauração significa caminhar comigo novamente, ouvir a minha voz, confiar nos meus passos e crer que, mesmo em silêncio, eu estou agindo. Essa é a plenitude do arrependimento, não apenas afastar-se do erro, mas voltar-se para o meu amor eterno. E quando fizer, verá o que tenho preparado nos lugares ocultos. Tenho tecido uma história de graça maior,
de perdão e de restauração completa. Você pensou que tinha perdido a sua chance, mas não perdeu. Enquanto você ainda puder ouvir a minha voz, significa que ainda estou perto. Enquanto seu coração ainda tremer, significa que ainda há vida dentro de você. Agora eu te pergunto, o que você está disposto a abandonar? O medo que te controla? O plano que te esgota? A culpa que te aprisiona? Você confiará em mim o suficiente para me deixar reconstruir o que a sua força não conseguiu? Não se trata de religião, criança, trata-se de relacionamento. Não estou pedindo perfeição, estou pedindo permissão para liderar novamente. Se você abrir seu coração, mesmo que ligeiramente, eu entrarei. Se você curvar sua vontade, mesmo que brevemente, eu o erguerei. E logo você entenderá, a rendição não é o fim do seu controle, é o começo da sua paz. A dor que você sente agora não é a minha ausência, mas o meu convite. E se você ousar responder, se escolher trilhar este caminho estreito de arrependimento e confiança, você saboreará a doçura da restauração e saberá o que significa viver sob a proteção do meu amor eterno mais uma vez. Apegue-se a esta verdade, sua cura começa onde seu controle termina. É aí que eu habito. É aí que eu restauro. E é aí que você finalmente encontrará a presença de Deus, não em seu esforço, mas em sua entrega. Agora, minha filha amada, levante os olhos. Você já chorou o suficiente pelo que foi quebrado. Você já vagou por tempo suficiente no deserto da autossuficiência. Você carregou o pesado fardo do controle até que suas forças cederam sob ele, mas eu vim para aliviar esse peso e substituí-lo por uma paz profunda. No momento em que você se rende, os céus se movem a seu favor. O mesmo poder que proferiu luz no vazio agora proferirá renovação nas ruínas do seu coração. Não tenha medo. Pois aquele que o chama ao arrependimento é também aquele que se deleita na sua restauração. Eu não sou o Deus que apenas expõe o pecado, eu sou o Deus que cura suas feridas. Cada cicatriz que você carrega dos dias de sua desobediência pode agora se tornar um testemunho de perdão e de uma graça ainda maior. Eu pegarei o que você pensava ser irreparável e o tornarei radiante com a minha presença. O que você antes considerava o fim, eu transformarei no início de um plano perfeito. Filho, quando você realmente se soltar, quando parar de lutar pelo controle e me deixar ser seu defensor, você testemunhará uma transformação que a lógica humana não consegue explicar. Sua mente se aquietará, seu espírito será renovado e seus dias serão ordenados pela minha sabedoria. Você não viverá mais por reação, mas por revelação. Você não será mais movido pelo medo, mas guiado pela fé verdadeira. E a partir desse momento, a paz não será mais algo que você busca, ela se tornará a atmosfera em que você vive. Lembre-se dos israelitas no deserto. O caminho deles não deveria terminar em aridez, deveria levá-los à terra prometida. Mas eles atrasaram sua chegada recusando-se a confiar. Você também tem circulado a mesma montanha, em medo, hesitação, reflexão excessiva, acreditando que estava esperando por mim, quando, na verdade, eu estava esperando por você. Agora que seu coração está amolecido novamente, agora que o arrependimento abriu seu espírito, eu o guiarei para o período de realização. A terra que lhe prometi, paz, clareza, propósito, ainda é sua para reivindicar. Eu armazenei bênçãos que você ainda não conseguia manejar porque suas mãos estavam ocupadas demais com seus próprios planos. Mas agora, ao liberar o controle, eu posso liberar o favor. As portas que antes se recusavam a abrir se derão facilmente, não por esforço, mas por obediência. O que você não conseguiu construir com suas forças florescerá sob a minha direção.
Você verá provisão chegar onde só havia seca, reconciliação onde só havia silêncio e cura do coração onde só havia dor. Meu filho, não estou pedindo que você confie em mim cegamente, estou pedindo que confie em mim com base em quem eu já fui. Lembre-se das vezes em que te resgatei quando você pensava que tudo estava acabado, das vezes em que transformei perda em crescimento, das vezes em que te dei uma paz que não fazia sentido. Não provei que meu amor eterno era maior que seus erros? Não mostrei que minha misericórdia é mais profunda que seus medos? Então saiba disto: se fui fiel em seu fracasso, serei ainda mais fiel em sua rendição. E quando você caminhar novamente em minha presença, verá que tudo ao seu redor começará a se alinhar. Seus pensamentos se aquietarão. Suas emoções se estabilizarão. Você perceberá a beleza novamente nas pequenas coisas. Você deixará de se apressar, de duvidar e começará a ouvir. Meu espírito ensinará a discernir meu sussurro em cada situação. Você começará a viver em constante diálogo comigo, não apenas em oração, mas em cada decisão, cada pausa, cada respiração. Eu lhe ensinarei como descansar sem perder o progresso, como esperar sem ansiedade e como se mover sem medo. Você verá que o arrependimento nunca teve a intenção de humilhá-lo, mas sim de libertá-lo. Ele quebra as correntes que o prendiam a ciclos de decepção e abre o caminho para a restauração completa. E, uma vez restaurado, você entenderá que tudo o que eu retive não foi negação, mas proteção, tudo o que eu permiti não foi punição, mas preparação. Os dias que virão não serão isentos de provações, mas serão repletos de orientação. Você não tropeçará mais em confusão, pois eu ordenarei seus passos. Você não temerá mais a perda, pois eu serei a sua porção. Você não buscará mais aprovação, pois saberá que já é meu. Cada manhã será uma nova conversa entre sua alma e o meu espírito, e cada noite será coberta pela certeza serena de que estou trabalhando mesmo quando você dorme. O inimigo que tentou convencê-lo de que era tarde demais tremerá com o seu despertar. Pois agora, seu coração pertence inteiramente a mim. Nenhuma sombra de idolatria, nenhum sussurro de autossuficiência resistirá ao fogo da confiança renovada. Eu reconstruirei seus alicerces, não sobre a emoção, mas sobre a convicção. Eu o plantarei junto a águas tranquilas, e suas raízes beberão profundamente da minha palavra até que nada mais possa abalá-lo. E ouça esta promessa: para cada temporada que você perdeu para o medo, eu restaurarei em dobro pela fé. Para cada lágrima que você derramou em segredo, eu darei alegria que perdura. Para cada porta que você forçou a abrir e que levou à dor, eu abrirei uma porta de paz que ninguém pode fechar. A ira de Deus que antes pairava sobre sua rebelião foi substituída pelo abraço da graça. Você não está mais vagando, você está retornando. Você não está mais se esforçando, você está sendo carregado. Você não está mais sozinho, você está em casa. Esta, meu filho, é a sua visão única de salvação, não a esperança distante de escapar do julgamento, mas a alegria diária de caminhar novamente em harmonia com o seu Criador. A salvação não é apenas o resgate do pecado, é a restauração da confiança, a renovação do propósito e a revelação do meu cuidado constante. É aprender a respirar novamente sob a proteção do amor eterno, a viver sem medo, a doar sem cálculos e a crer sem provas. E quando os outros virem a paz que agora o cerca, perguntarão o que mudou, e você dirá: parei de lutar pelo controle. Deixei Deus me guiar. Nessa confissão reside a maior vitória de todas. Porque quando você finalmente se soltar, descobrirá que eu nunca o soltei. Então agora, filho, caminhe em frente com plena confiança. Os dias de luta acabaram. O peso do medo foi quebrado. A voz da dúvida foi silenciada.
O que começa agora não é um retorno ao que foi, mas uma ascensão ao que sempre poderia ter sido. Eu estou com você, e minha promessa permanece, se você continuar a confiar, a se render, a permanecer em minha presença. Farei da sua vida um testemunho vivo de perdão, de maior graça e de restauração completa. Você não chegou tarde demais. Você não está longe demais. Você está exatamente onde eu precisava que estivesse, à beira da rendição, pronto para ver o que o meu amor pode realmente fazer. Agora, criança, feche os olhos. O tempo para falar sobre mim acabou, agora é o momento de falar comigo. Isto não é um ritual, é uma reunião. É o lugar onde seu coração se curva, seu controle se quebra e minha graça inunda como a luz da manhã. Ore comigo agora, Pai, eu retorno. Trilhei o caminho do meu próprio entendimento, como Adão e Eva, acreditando que poderia possuir sabedoria sem a obediência. Vaguei como os israelitas no deserto, circulando as montanhas do medo e do orgulho, construindo meu próprio bezerro de ouro a partir do controle e da autoconfiança. No entanto, mesmo ali, teu amor eterno me perseguiu. Não me abandonaste na minha desobediência, me chamaste em sussurros de misericórdia. Senhor, confesso o grave erro de confiar mais em mim do que em ti. Confesso que substituí a verdadeira fé pelo cálculo, e a plena confiança pela ansiedade. Tentei criar segurança com minhas próprias mãos, esquecendo que somente tu és o meu refúgio. Como a criança no exílio ansiando por um lar, agora clamo por restauração. Leva-me de volta àquele primeiro amor, à quietude onde a tua presença era suficiente. Pai, lembro-me da tua palavra, pois ela ecoa em cada momento da minha história. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, disseste a Israel. E ouço-te dizer isso para mim agora. Levanta os olhos como o filho pródigo que finalmente viu seu pai correndo ao seu encontro. Prostro-me aos teus pés, não pedindo para ser chamado de digno, mas pedindo para ser curado. Entrego o pesado fardo do controle, a ilusão de que posso me salvar. Escolho o arrependimento, não como tristeza, mas como a ponte para o teu coração. Senhor, que o mesmo Espírito que pairou sobre o caos em Gênesis paire agora sobre a minha alma. Traze luz à minha confusão, ordem à minha desordem, paz à minha tempestade. Que o mesmo sopro que chamou ossos secos à vida em Ezequiel chame o meu espírito do exílio para a comunhão. Que a mesma promessa que fizeste àqueles que retornaram da Babilônia se cumpra em mim, que reconstruirias as ruínas e farias os lugares desolados florescerem novamente. Reconstrói-me, Deus, de dentro para fora. Ensina-me a confiar novamente, a andar, não pela vista, mas pela fé verdadeira. Lembra-me de que a ira de Deus foi satisfeita em misericórdia, que a cruz transformou o julgamento em perdão e que a graça não é uma teoria, mas uma mão que ainda se estende para mim. Quero viver não como alguém que escapa do castigo, mas como alguém restaurado ao propósito, caminhando ao teu lado como no Éden, ouvindo os teus passos, descansando na tua vontade. Pai, que esta seja a minha visão única de salvação, não uma promessa distante, mas um relacionamento presente. Que meu arrependimento leve à restauração completa, que minha fraqueza revele a tua graça maior e que minha entrega gere uma paz profunda. Hoje, eu abandono o medo, libero o controle e abro meu coração ao ritmo do teu amor eterno. Guia-me, guia-me, preenche-me, pois sou teu novamente. Filho, eu te ouvi. Cada palavra chegou ao meu trono. Você completou o ciclo, da independência à intimidade, da divagação ao pertencimento, do raciocínio ao descanso. O retorno e a configuração que você iniciou no despertar silencioso do arrependimento agora se tornam o fundamento de uma aliança restaurada. De hoje em diante, ande como alguém que viu a minha misericórdia.
Não confie nos seus planos, mas no meu plano perfeito. E quando o medo sussurrar novamente, lembre-se, você não está mais perdido, você foi encontrado, você foi perdoado e é meu para sempre. Filho, a mensagem foi dita. O convite está aberto. O céu sussurrou seu nome mais uma vez. Você caminhou pela verdade, pela correção, pelo arrependimento e pelo despertar, e agora está diante do limiar da restauração. A jornada que você começou tentando controlar o trouxe ao único lugar onde o controle não lhe serve mais, em minhas mãos. E aqui, neste momento, é onde a paz começa. O que você ouviu não é apenas uma mensagem, é um espelho. Revelou onde o medo se disfarçou de sabedoria, onde a autoconfiança se disfarçou de fé. Mas também revelou que meu amor eterno nunca o abandonou. A cada passo de distância, a cada momento de silêncio, eu ainda estava lá, esperando que seu coração se lembrasse de mim. Agora, o caminho à frente é simples, confiança. Você proferiu as palavras de arrependimento, agora viva-as. Você pediu perdão, agora ande como alguém que foi perdoado. Você desejou a restauração completa, agora deixe que ela se manifeste através da entrega. Não estou pedindo que você entenda tudo, apenas que siga. Pois nos passos da obediência reside o segredo da paz profunda, a serenidade de quem caminha na minha presença sem medo do amanhã. Lembre-se disto, criança, a salvação nunca foi um momento único, é um retorno contínuo. Cada dia que você me escolhe em vez de si mesmo, cada vez que você libera o controle e diz, Pai, eu confio em ti, você está vivendo a sua visão única de salvação. É assim que a fé cresce, como os corações se curam, como o céu encontra a terra dentro de você. Antes de deixar este momento sagrado, cele-o com ação. Escreva o que lhe revelei. Diga em voz alta. Declare sua confiança. Compartilhe esta palavra com outra alma que ainda carrega o pesado fardo de tentar se salvar. Deixe que sua obediência se torne uma onda de graça no deserto de outra pessoa. Se você sentir a minha presença de Deus agitando o seu espírito neste momento, sussurre amém e deixe que este seja o seu acordo com o céu. Digite-o, diga-o, creia nele. Deixe o mundo saber que a sua história mudou, da desobediência para a fé, da divagação para a restauração, do medo para a plena confiança no meu plano. E lembre-se deste número, 1111, na marca do alinhamento divino, o selo entre a sua rendição e a minha promessa. Quando vir, lembre-se deste momento, o dia em que você parou de se esforçar e começou a confiar. Agora vá, meu filho. A voz que te chamou para fora da autossuficiência caminhará ao seu lado em direção ao seu propósito. Continue voltando para mim, repetidamente, até que toda a sua vida se torne uma oração de confiança. Pois o que começa hoje não termina com um vídeo, continua como a sua ressurreição diária, o seu testemunho vivo de maior graça, perdão e plano perfeito cumprido. Vá em paz. Vá com fé. Vá em mim. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim deste vídeo, mas nossa jornada de fé e amor está apenas começando. Antes de nos despedirmos, quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês que tornam este canal possível. A luz da verdade divina brilha intensamente aqui, e é graças a vocês que conseguimos compartilhá-la com o mundo. Se você foi tocado pelas mensagens que transmitimos, convido a considerar a possibilidade de se tornar um membro do canal ou fazer uma doação, independentemente do valor. Sua contribuição é fundamental para continuarmos trazendo essas mensagens de amor, esperança e fé. Clique no botão Seja Membro ou eu valeu abaixo do vídeo para embarcar conosco nesta jornada de propósito e impacto. Se você não puder contribuir financeiramente,
saiba que simplesmente compartilhar este vídeo pode alcançar mais corações sedentos pela palavra de Deus. Lembre-se de que cada ajuda, cada gesto de generosidade, é como uma semente lançada em solo fértil, que cresce e se transforma em frutos de amor e compreensão. Juntos, estamos construindo um lugar onde o amor de Deus brilha, onde a fé se fortalece e onde a esperança se renova a cada dia. Agradeço do fundo do meu coração a todos que já fazem parte dessa família e a todos que estão considerando se juntar a nós. Que a graça divina continue a nos guiar, fortalecer e inspirar em nossa missão de espalhar a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, juntos somos mais fortes na fé, no amor e na esperança.